pessoal, hoje então nós vamos ter a aula online e hoje vai ser a aula sobre quiálteras, tá? Então a nossa aula vai ser sobre quiálteras, só que antes de nós começarmos a falar sobre quiálteras, que o Marcos Paulo vai vir dar para vocês essa aula, eu quero só relembrar figuras, tá? As próprias figuras, a representação do valor delas nas notas, né? Então, a representação do valor das notas musicais, o valor relativo das notas musicais e também o valor dos tempos delas. O que é importante para nós aqui? Que antes de a gente começar com a aula sobre quiálteras, o que é bom a gente frisar? Na verdade, é o ditado rítmico. Nós vamos ter, então, na verdade, uma aula sobre ditado rítmico, sobre cada valor delas e como nós vamos observá-las e como que a gente vai dividir elas, tá? Então vamos ver aqui. Nós temos as figuras musicais, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, tá? Aqui está a representação dos valores delas, né? A questão das colcheias, das semínimas, da mínima e também da semibreve, tá? O que nós vamos trabalhar aqui antes da gente começar na questão das semicolcheias, da fusa e da semifusa, que é o que nós vamos estudar depois com o Marcos Paulo, tá? Então aqui nós vamos ver primeiramente o valor relativo das figuras. Lembrando que o número do valor relativo, tá, é o valor de representação delas. Lembre que nós estudamos sobre a questão de valor representativo, da representação delas. Então, cada figura tem sua representação e tem da sua unidade de tempo. Aqui, no caso, é o valor relativo. Então, aqui o valor relativo é o número 1 para a semibreve, né? A mínima, 2, semínima, 4 e a colcheia, 8, certo? Então, agora, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre o valor de tempo delas, tá? Dessas figuras. Então, vamos começar com a semibreve. Semibreve, o valor de tempo dela é 4 tempos. Da mínima, 2 tempos. Da semínima, 1 tempo. Da colcheia, meio tempo. Vamos fazer de novo? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? E grave na memória, porque eu sei que alguns de vocês já sabem, outros não. Então, grave bastante na memória a questão de valores de tempo das figuras, tá? No compasso simples 4x4. Vamos lá. Semibreve, 4 tempos. Mínima, 2 tempos. Semínima, 1 tempo. Colcheia, meio tempo. Então, vamos guardar isso aqui, tá? Então, vamos lá. A leitura rítmica, nós vamos fazer o seguinte, para a gente poder conseguir ler essa leitura rítmica aqui, nós vamos fazer isso mais pra frente, tá? Também, de novo, já com as quiálteras, nós vamos estudar hoje. Mas eu quero que vocês pensem na questão da semínima e da colcheia. Aqui apareceu a semínima, colcheia e pausa da semínima. Foi isso que apareceu aqui. Nós não temos mínima, nós não temos semibreve, não temos. Só semínima e colcheia. Lembrando, a semínima, ela vale quantos tempos? 1 tempo, tá? Então, lembrando, semínima vale 1 tempo. A colcheia, ela vale o quê? Meio tempo. Então, gente, ó, se nós formos, igual nós estudamos semana passada, bater essa questão de leitura rítmica, como que vai ficar? No caso da semínima, nós vamos todas as vezes que fazer aparecer a semínima para nós vamos falar a palavra tum. Certo? Semínima, palavra tum. A colcheia, nós vamos falar a palavra tum, tá. Por que isso? Porque a colcheia vai aparecer embaixo e em cima. O tum é embaixo, o tá em cima. Então, quando é semínima é tum, tum, colcheia, tum, tá. Tum, tá. Certo? Eu quero que você faça comigo. Não adianta só ficar me vendo não, tá? Vamos fazer junto, batendo a mão e falando a palavra tum e a palavra tum tá. Então, quando aparecer colcheia, tum tá. Quando aparecer semínima, tum. Vamos lá comigo. Vamos fazer isso aqui até aqui, ó. Lembrando
que a pausa da semínima a gente vai falar sil. A gente bate ela, bate do mesmo jeito. Só que no lugar de a gente falar tum, tum, tá, a gente vai falar sil. Isso significa silêncio, tá? Então vamos lá. Vamos comigo. Ó. Tum, 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 tum. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, 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 tá, tum, tum, tá, tum, 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 tá, tum, tá, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, sil, tum, tum, sil, tum, tum, sil, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, sil, tum. Vamos continuar? Aqui, vamos lá. Só que aqui, o que vai aparecer? A mínima, certo? Lá naquele outro, ó, não apareceu a mínima. Nesse outro vai aparecer a mínima. Vai aparecer semínima, colcheias e mínima. Vai aparecer também a pausa da mínima, tá? Apareceu a pausa da semínima e a pausa da mínima. Só lembrando, quando aparecer a pausa da mínima, é sil. Quando aparecer a pausa da... Aliás, perdão, pausa da semínima é sil. Pausa da mínima é sil. Por que sil? Quanto que vale a mínima? 2 tempos. Si, il. Si, il. Para valer 2 tempos. Certo? Então vamos lá. Quando aparecer pausa da semínima, sil. Quando aparecer pausa da mínima, sil. Ok? E o restante aqui, ó. Pausa, a figura mínima. Figura mínima. Ó. Tum, um. Tu, um. 1, 2. Tu, um. Tá? Vamos lá. Então, tum, tum, tá, tu, um. Sil, sil. Então vamos lá, gente. Vamos fazer juntos, eu vou fazer eles todos, tá? Vamos lá. Tum, 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 tum. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, 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 tá, tum, tá, tum, 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 tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, sil, tum, sil, tum, sil, tum, tá, 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 sil, tum, sil, sil, tá, 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 sil, tum, tum, ok? Então, eu quero que vocês volte de novo, tá? O vídeo e faça várias vezes, quantas vezes vocês acharem que precisem para poder aprender isso aqui. Para vocês tocarem isso aqui, seria a mesma coisa. Quando você lê tum, você vai tocar um tempo. Quando você lê tum, vai tocar 2 tempos. Quando você tum tá, é a forma que você vai dedilhar no seu instrumento, tá? Então o Marcos Paulo vai vir com a aula agora teórica para vocês, tá? E próxima aula a gente vai treinar mais isso aqui, só que com as quiálteras também, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Paulo, vocês já me conhecem, e nós estamos no curso de Teoria Musical, tá? Então, o nosso tema hoje vai ser o tema quiálteras. Vocês já viram agora há pouco com a professora Renata sobre leitura rítmica, tá? O que é importante vocês entenderem a leitura rítmica? Porque tudo que a gente falou até agora ele foi uma regra,
uma regra fixada. A regra da teoria musical, como toda e qualquer regra, para se ter uma regra, logo necessariamente vocês já sabem que para toda regra existe uma exceção. A gente vai então ver as key alters como uma exceção à regra, tá? Então, só para vocês compreenderem o que a gente estava falando, é que a leitura rítmica, ela é nada mais, nada menos, para vocês compreenderem, ela é feita a partir dessa teoria que nós estamos entendendo. Uma boa compreensão da teoria te faz compreender muito bem, até com riqueza de detalhes, a parte prática. Então, por que a gente frisa muito sempre para todos os nossos alunos que é importante se ter uma boa base teórica? Porque a base teórica te dá maior embasamento e maior fixação de um conteúdo que você vai utilizar na prática, tá? Então aqui vocês vão ver que o solfejo, que é a leitura rítmica que a gente chama, ele pode ser feito de duas formas, tá? Ele pode ser feito tanto quanto em solfejo melódico, tanto que em solfejo rítmico. O que a gente vai ver hoje, eu vou fixar mais com vocês, a questão rítmica, o solfejo rítmico, assim como ela fez com vocês. Ela fez com vocês o solfejo rítmico, que é você saber cantar as notas com os valores que elas têm. E não simplesmente cantar as notas, como vocês aprenderam com o solfejo da bona. A bona você pega e tem que ler as notas musicais. Já você pegar o solfejo que nós vamos fazer hoje nessa aula, para vocês compreenderem mais à frente aqui a outra, vocês precisam ter essa noção de quê? De que, para vocês terem uma boa noção melódica, vocês precisam ter noção teórica de ritmo, tá? Então o ritmo ele é fundamental, tá? Isso aqui é fundamental para vocês. Então o nosso primeiro slide ele já traz isso, tá bom? Vocês vão ver o que? Tá vendo essa linha passando bem ao meio? Ela seria considerada para vocês a nossa pauta, ok? Vocês bem sabem que a história da música nos traz que a pauta de primórdios dela, ela era feita apenas com uma linha, tá? Então, isso só para vocês compreenderem que então para a gente não está sendo relacionado aqui a questão de altura, ou seja, se não está sendo considerada a questão de altura, que é a diferença que as notas têm de quantidade de molécula, seria então não considerado o quê? As notas musicais. Aqui nós vamos considerar então que esse é o solfejo rítmico, somente rítmico. Então vocês já bem sabem que essa figura aqui, que é a semínima, tá? Ela vai valer um tempo, ok? E vocês também viram com ela que a semínima tem uma pausa, que vocês vão encontrar mais à frente, que também que também tem o mesmo valor dela, por isso ela é chamada de pausa da semínima. Todas as figuras ganham os nomes da própria figura com o intuito de ser chamada de pausa de uma determinada figura. Então ela vai ganhar figura tal, por exemplo, semínima, ela vai ganhar o nome pausa da semínima. Então essa figura aqui, ela se chama pausa da semínima, vai ter o mesmo valor da semínima, ela vai ter o mesmo número, tá? E o mesmo, logo, uma parte do seu nome vai ser igual, tá bom? Então, aqui, a primeira coisa que vocês têm que fazer, já lógicos, para vocês terem noção dessa aula, vocês têm que ter tido a aula de compasso, saber diferenciar os compassos. Então, vocês olhando para cá, vocês já sabem que nessa noção aqui, o compasso 4x4, ele tem unidade de tempo, o quê? Unidade de tempo embaixo, tá? Unidade de tempo número 4 e unidade de compasso número 4. Ou seja, quem vale um tempo aqui é a figura de número 4, a semínima. E quantos tempos vai ter dentro de cada compasso? 4 tempos, ok? Então vocês vão ver que essa barra vertical entre a barra e horizontal, essa barra é o compasso, ok? A leitura desse aqui é simples, tá? A gente conta o tempo, pá, pá, e vai ler, ó. 1, 2, 3, 4. E essa contagem se renova. Agora eu vou falar tá para as figuras semínimas, tá? Toda figura de um tempo já guarda, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Leitura. Tá, 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 tá. Ok? Finalizou. Barra dupla, ok? Vocês já sabem disso. Aqui nós temos outra diversificada, várias formas diferentes desses exercícios rítmicos. Eu vou escolher alguns deles, porque senão a nossa aula vai ficar extensa demais.
mas eu vou disponibilizar todos esses slides em PDF para vocês, que aí vocês podem imprimir e comentar. Se vocês acaso quiserem também imprimir esse slide e depois fazer junto comigo, eu vou estar disposto a ensinar vocês cada um deles, caso vocês tenham dúvida. Mas é simples, vocês vão ver que o 3x4, a única diferença é isso mesmo, 3 tempos. Cada compasso tem 3 tempos, e assim por diante, ok? No compasso 2x4, adivinha, qual que é a diferença? Se o primeiro era 4, o segundo era 3, agora é 2. Então a cada 2 tempos se divide. Simples, ok? Eu vou ler esse primeiro 4x4 aqui, porque ele só envolve pausa. Pausa é o que, gente? Isso mesmo, valor negativo ou silêncio. Na literatura musical, vocês vão encontrar algumas vezes eles falando assim, tanto vale para o som positivo quanto para o som negativo. O que significa isso? O som positivo e o som negativo é som positivo, figura, som, tá? Valor negativo, som de pausa, não tem som, que som? É pausa, entendeu? E pausa é silêncio, então na pausa. 1, 2, 3, 4. Tum, 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 tum. Ritornelo, olha só, que apareceu pra gente aqui, ritornelo. Aqui ele fecha ritornelo, ou seja, volta no início. Aqui ele abre ritornelo e fecha aqui. Então você vai repetir trechos, ok? Depois vai dar para você ver mais com clareza lá no seu PDF, ou se você estiver vendo aqui com mais clareza. Então vamos lá fazer, vamos fazer. 1, 2, 3, 4. Tum, 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 tum. Acabou. Essa linha aqui de baixo tem alguma diferença? Nenhuma. Essa linha aqui de baixo tem alguma diferença? Tem alguma diferença. Qual? Olha só, a pausa da... Isso, você falou, semibreve, tá ok? Então a pausa da semibreve, 4 tempos. Você vai só ficar em silêncio por 4 tempos. Você vai contar os 4 tempos e ficar em silêncio. O silêncio, só de novo, frisando, novamente para vocês, o silêncio é exatamente o tempo em que você não vai tocar no seu instrumento. Ah, mas aí eu não conto o silêncio. Lógico que conta, ele tem valor. A gente chama ele de valor negativo porque ele é silêncio, mas ele é contável, ok? A música não para por causa da pausa, tá bom? Então, aqui a mesma coisa, tá? Com mínima pontuada. Eu vou fazer o primeiro exercício com vocês. O segundo e o terceiro, idêntico, igual, da mesma forma, ok? Certo? Aqui, uma coisa que vocês já viram, ponto de aumento, isso mesmo. O ponto de aumento aumenta a metade do valor da figura. A figura vale 2, mais o ponto, mais a metade. Qual que é a metade de 2? 1. Então só o ponto vale um tempo. Ah, mas eu não entendi esse negócio. Volta, dá pra ver de novo. Olha que ótimo. Tá? Então vamos fazer? Lembrando, quando ela fez figuras de 2 tempos ou 3 tempos, ela fez tum. Então a gente vai fazer o tum e o para cada vez que essa figura repetir o valor dela, tá? Então vamos lá. Lembrando, olha primeiro o compasso, guarda isso. Olha primeiro o compasso antes de você tocar, tá? Compasso 3x4, a figura que vale um tempo é a semínima, e o compasso a cada barra tem 3 tempos. Por isso que aqui a primeira barra só tem uma figura pontuada. Lembrando que ele até está escrito embaixo, 3 tempos. Tá? Então, vamos lá, só para vocês lembrarem, só para vocês entenderem. Então vai ser tum, emendar, tum, tá? 3 tempos. Então vamos lá. 1, 2, 3. Tum, 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 2, 3. Tum, 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 tum. Então, só lembrando aqui, coisas que eu não citei na hora que eu estava fazendo, mas que você já sabe, pela aula de teoria você já sabe, que é o quê? Qual pausa é essa? Se está sentada na linha, você já sabe pausa da mínima, então 2 tempos.
Aqui, o que mais? Aqui 3, tá? Por que aqui ele coloca 3 tempos? Era para vocês estarem enxergando, mas tem um ponto bem aqui, ok? Com um ponto, como que acontece quando a figura vale 2 e tem um ponto? Isso, ela passa a valer a metade do valor que ela tem. Então se ela vale 2, a metade dela é mais 1, 3, ok? Então, novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, faz o 2 e o 3. Esse aqui já é um pouco do que a gente vai falar, tá? Qual que é o problema maior dos músicos, né, quando eles vão pegar uma partitura, por exemplo? É que quando a gente está dando, as figuras que valem um tempo, 4, 2, é fácil, por quê? Porque é maior que um tempo, é mais fácil contagem. Mas quando elas passam a ser menores que 1, as pessoas começam a dar uma meio que dificultada, tá? Aqui eu vou explicar para vocês, só fazendo o primeiro, obviamente, 2 e o 3, idêntico ao primeiro, idêntico, tá? O que está acontecendo aqui? Tem algumas ligaduras, vocês também já estudaram ligaduras, tá? O que a ligadura faz? É uma linha que ela vai unir duas figuras e vai fazer com que os sons delas sejam juntos. Então, por exemplo, se aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho a ligadura nessa figura, vai ficar 1,5, ok? Lembrando que a forma mais fácil da gente contar as figuras quando elas valem menos que 1 é contando o 1E que ela usou, tá? A gente pode contar só 1E, 2E, 3E, porque vocês vão ter a noção que o E é a metade da nota, tá? Lembrando, só o exemplo máximo para vocês. Se vocês pegam um inteiro e dividem na metade, vocês têm duas partes, só que vai se permanecer somente a nossa leitura nessas duas pequenas partes? Não, ela vai se dividir em 4, vai se dividir em 8 e assim por diante, dependendo da figura, ok? Então, ó, esse primeiro é uma colcheia, ok? Pega a colcheia. Colcheia unida, traço de união, são duas colcheias, mas com um traço de união, ok? Então, ó, 1E, 2E, 3E, 4E, ok? Então, vou ler assim para vocês. Então, ó, vamos lá? Lembrando, olha o compasso, 3 por 4, cada 3 tempos, uma barra. Meio, meio, 1, meio, meio, 1, meio, meio, 1, no total 3 tempos. Vou ler a primeira. Lembrando, tem ritornelo, volta. Tem ritornelo, volta na onde ele está pedindo, ok? Então vamos fazer essa leitura aqui do 3 por 4, ok? Tá, 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 ok? Teve dificuldade? Faz de novo junto comigo, tá? Não é fácil? Não é fácil. Mas as figuras, lógico, vocês sempre vão ter complicações com as figuras que valem menos que um tempo. Mas aos poucos isso vai sendo diminuído, tá? Então, o exercício com 4 por 4, 6 por 4, mesma forma. Lembra, 6 por 4 é qual? Compasso. Compasso oposto, tá? Então, agora a gente vai falar sobre o nosso tema, tá? O nosso tema é sobre quiálteras. Vocês vão ver algo parecido com isso, ok? Antes de eu fazer isso aqui com vocês, nós vamos falar sobre o que é as quiálteras, ok? Então, primeira coisa, vamos definir o que é uma quiáltera, tá? Quiáltera são grupos de notas, então não é uma nota só. Então a quiáltera, ela tem que ser um grupo de notas que podem ser tocadas em maior ou menor tempos, diferentes da proporção que ela é. Por exemplo, se eu pego duas figuras, cada uma vale um tempo, e quero tocar as duas em um, eu posso? Pode. Oxe, mas não podia antes, não podia. Lembra que eu acabei de falar, bem no início dessa aula, a gente acabou de falar que quiáltera ela vai quebrar uma regra, ela é a exceção da regra de proporção musical. Qual que é a regra de proporção musical? Ela mostrou para vocês aquele quadro. Sabe aquele quadro onde a semibreve vira duas mínimas, onde uma mínima vira duas semínimas, onde uma semínima vira duas colcheias, onde uma colcheia vira duas semicolcheias, onde uma semicolcheia vira duas fusas e onde uma fusa vira duas semifusas. Lembra disso? Olha lá no seu caderno, tem na sua apostila também, tá? E tem também no início dessa aula. Volta lá, se vocês tiverem dificuldade. Proporção musical das notas, ou proporção das figuras. Vocês vão encontrar algo parecido com o que eu estou falando. Então, essa quiáltera, ela vai quebrar essa regra, vai ficar diferente, ok? Então, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai alterar o tempo das notas. Se a nota vale 1, eu posso tocar ela em meio tempo? Pode.
Como que você vai fazer isso? Você vai fazer com que ela toque valendo menos. E isso pode acontecer? Pode, porque a que altera é, de novo, ela é a exceção à regra, ok? Então, olha aí, eu trouxe para vocês aqui, para vocês não precisarem pesquisar, tá certo? Então, uma semibreve vira duas mínimas, e assim por diante, tudo que eu já falei, ok? O que vai acontecer? A que alta ela vai pegar, por exemplo, tá vendo aqui? Olha aqui, C mínima, vira duas colcheias. Essas duas colcheias aqui, elas são tocadas um E, a gente acabou de fazer isso, um E, ok? Já aqui, olha só para isso aqui, tem 3 figuras valendo um tempo, isso pode? Não poderia se não fosse que altera. Que altera pode, ok? Então como que vai ser a leitura? Olha lá, olha a leitura, tá? 1 E, 2 E, tá, 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 tá. Aqui vai ser tá, 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 tá. Então vai ser tá, 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 tá. Ou 1 E, 1 E. 1 E, 1 E. Então seria 1 E, 1 E. Obviamente você tem aqui 3 figuras tocando em tempo. Proporcionalmente à matemática musical, isso seria uma quebra. Por quê? Porque a matemática musical, como vocês sabem, é o quê? Múltiplo de 2. Uma figura gera duas, uma figura gera duas, uma figura gera duas, e assim por diante. Só que quando você pega a que altera, ela faz isso, ela coloca 3 figuras em tempo. Então, matematicamente falando, isso seria impossível sabendo que essa figura vale meio. Mas a que altera, ela vem com uma quebra ao que vocês estão sabendo de antes, ok? Então, o que vai acontecer? Como que é a morfologia? O que é morfologia? Lembra? Morfo de forma, tá? Então a forma, como que é a forma dessas que altas? Elas podem ser escritas, indicadas com um número em cima. Pode ser só um número? Pode. Pode ser um número e mais um traço? Pode também. Pode ser um número e um negócio em quadrado? Pode. Pode ser, mas desde que tenha o número. Então o número é a morfologia principal dessa figura, ok? Para ser que alta, ela precisa de um número em cima e um grupo musical, tá bom? Então, quando sucede um grupo grande de notas, a gente não precisa ficar toda hora colocando que alta. Se tá a partitura ali tudo igual, eu vou mostrar para vocês como exemplo. Se tem um monte de pedaços musicais, trechos musicais, que são que altas, uma vez que você faz, já basta, você sabe que as outras também são. Lógico que hoje em dia valendo dentro do compasso. Mudou o compasso? Já é? Não, não é. Tá? Mas está dentro do compasso, eu não preciso ficar reescrevendo. Tá? Então, quando a gente quer tornar a figura tudo de uma origem só, eu coloco 6 figuras, eu quero mostrar em quantos tempos ela vai valer. Ah, mas peraí, vamos recapitular. O que a outra faz? Faz figuras, muitas figuras caberem dentro de um tempo. É só um tempo? Não, pode ser 2, pode ser 3. Mas como que eu sei isso? Desde que ele te indique, ele vai indicar. Tá? Primeiramente, essas são as formas que ele pode aparecer. Pode ser assim, parecido uma ligadura e um número 3? Pode. Aqui 3 também. O 3 em cima, o traço em cima. Pode ser embaixo, pode ser em cima, pode ser só um número, pode ser só. Olha aqui, viu? Aqui são colcheias, aqui são semínimas. Aqui também. E aqui, olha essa aqui. Essa aqui é a que mais aparece, tá? Então vocês vão encontrar muita que altera dessa forma, tá bom? Aqui é o que eu falei pra vocês, tá vendo esse trecho? Ele é tudo igual. Ele é tudo igual. Eu só coloco na primeira, que você já sabe que as outras também são terceiras. Tá? Isso é uma regra musical. Nem sempre isso vai ser válido, porque hoje em dia a gente coloca em todas. Tá? Mas antigamente, se precisava, só colocar uma vez. Ok? Que mais? Isso aqui que eu falei pra vocês aqui, ó. Quando se tornar uma figura, a gente indica a origem. Por exemplo, se eu quero que ela se origine, se eu toco aquele tanto de nota dentro de 2 tempos, eu tenho que indicar pra você, ok? Como? Olha aqui, tá vendo 3? Ele indica pra você que vai ser dentro de um tempo que você vai tocar 3 notas, ok? Olha isso aqui, tá vendo 3? Ele indica pra você que essa figura aqui ela vai valer 1, e essa aqui vai valer meio, mas isso tudo em um tempo só, ok? Isso tudo em um tempo. É a mesma coisa dessa aqui. Só que a diferença é que essa figura vai ficar mais tempo tocando e essa aqui vai ficar menos tempo. Então a diferença, só para vocês entenderem também, eu vou falar isso mais à frente, mas as figuras, elas podem parecer diferentes como está aqui. Tá? Então o que altera não precisa ser tudo igual, pode ser figuras diferentes. Tá? Olha essa aqui, são 4 semínimas, mas aí ele indica para você embaixo, em quanto tempo você vai tocar essas 4? Em 2, então você vai tocar 2 em cada tempo, ok? Olha aqui, ele indica para você, viu? Então essas aqui são 2 dentro de um tempo, tá?
As key alteras, elas podem ser representadas por valor positivo. O que é valor positivo? Som. E valor negativo? Pausa. Tá bom? E essas variações de agrupamento, elas podem acontecer dentro desse mesmo grupinho, ela pode acontecer várias variações, como eu falei para vocês. Pode ser uma mínima com uma semínima, pode ser uma semínima com colcheia, pode ser uma colcheia com mínima, pode ser uma mínima com semibreve. Isso independe, a key alter ela pode aparecer de qualquer forma, tá bom? Então, ó, olha isso, tá vendo? O que eu acabei de falar para vocês. Apareceu o valor positivo e o valor negativo, que é pausa, figura e som, certo? Na prática, isso aqui vai ser o quê? Vai ser essa figura como se valesse meio realmente, mas valendo um pouco menos. Essa aqui valendo o tempo que ela valeria, só que bem menos. Todas as três valendo menos do que o real. Olha essa aqui, também a mesma forma, ok? Só que qual que é a diferença? Vai ter um silêncio entre elas, tá bom? Aqui a mesma forma, olha só isso aqui, duas pausas nas pontas. Isso é diferente, tá? Aqui também a variação de figuras. Então, só recapitulando o que a gente acabou de falar. As key alters podem aparecer com figuras diferentes, ok? Elas podem aparecer com figura e pausa também. E mesmo isso, essas características tornam ela ainda, lembrando, todas essas características tornam ela key alter, bom? Então, como que é a classificação de key alters? Só para vocês compreenderem. As key alters podem ser classificadas em relação ao tempo, tá? Então pode ser tempo aumentativo ou diminutivo. Tanto quanto pode ser também pelo tipo dela. Como assim o tipo? Regular e irregular. Eu já até dei uma pincelada com vocês sobre cada uma dessas classificações. Então nós vamos começar falando sobre o tempo, ok? Então vamos falar sobre key alters aumentativas e diminutivas. O que é uma key alter aumentativa? A key alter aumentativa é aquela onde há mais números de notas para serem tocadas em um tempo menor. Então, de novo, eu tenho muitas figuras, muitas notas, só que eu quero encaixar, por exemplo, 3 notas em um tempo. Como eu faço isso? Através da key alter aumentativa, ok? Então, ela pode ser tocada em mais notas com menos tempos. Isso que eu acabei de falar para vocês. 3 figuras, 3 notas em um tempo, tá? Portanto, as key alters devem ser mais rápidas, ou seja, as figuras que vão ser tocadas, elas têm que ser mais rápidas do que o tempo que tem. Não pode ser, por exemplo, 3 figuras em um tempo. Não vai encaixar, entendeu como é que é? Se eu tenho um tempo só, eu preciso ter figuras que valem menos do que um tempo, ok? Tá bom? Então, esse é o exemplo. O exemplo maior. Eu tenho um tempo aqui, tá? Semínima. E aí, se eu fosse dividir ela proporcionalmente, de acordo com a regra, seria 2. Só que aí eu pego uma key alter e coloco 3 figuras para serem tocadas em um tempo. Bom, aqui é a mesma forma. Eu tenho um tempo, encaixo 4 figuras. 4 figuras de qual? Essa aqui é a semicolcheia. Só que aí eu vou lá e coloco 5, coloco uma a mais. Isso pode? Pode, key alter. Ok? Key alter aumentativa. O número de figuras, o número de notas, maior do que o tempo que você tem. Agora, a key alter diminutiva, lembrando, o que a gente está falando? Isso, de tempo, em relação ao tempo. Ela pode ser aumentativa ou diminutiva. Aumentativa, mais figuras para serem tocadas em tempo menor. E diminutiva, ao contrário. Então agora você tem um tempo maior, só que você quer tocar menos figuras do que tem. Ok? Como que você faz isso? O número de notas, ela diminui. Tá? Então são tocadas menos notas do que há no tempo. Como assim? Vou mostrar para vocês, calma. Dessa forma, elas são tocadas mais lentas do que seriam na leitura normal. Olha só isso aqui para vocês verem. Tá vendo isso aqui? É uma semínima pontuada, seria isso. Ok? A figura dela seria essa, tá bom? Então, em vez de eu fazer isso, eu faço isso. Então, como que vai ser tocado? A colcheia que valeria aqui meio tempo, ela vai valer muito mais. Então, o valor dela aumenta. Então, quando a key alter é diminutiva, o valor da figura a ser tocada aumenta. Entendeu como é relação diferente? Quando eu tenho uma key alter aumentativa, a quantidade de figuras é maior, só que o tempo delas é diminuído. Quando eu tenho uma key alter diminutiva, a quantidade de figuras diminui para ser tocada, o tempo é maior, mas o valor delas também cresce. Tá bom? Então, é isso que vocês têm que saber. Se eu perguntar o que é uma key alter aumentativa, é aquela onde o número de figuras é maior, tá, do que o tempo a ser tocado. Uma key alter diminutiva, a quantidade de figuras é menor do que o tempo a ser tocado. Ok? Agora, vamos lá. Vou voltar aqui de novo para vocês verem, que agora nós vamos passar para outra classificação, ok? Ó, a classificação primeira, tempo, ok?
Aumentativa, quantidade de figuras maior do que o tempo a ser tocado. Diminutiva, quantidade menor de figuras do que o tempo disponível, que é maior. Agora nós vamos falar sobre tipos de quiálteras. Então elas podem ser do tipo regular ou irregular. Vamos falar sobre as quiálteras regulares, ok? O que é uma quiáltera regular? Vamos lá, vamos para a definição. Quiáltera regular. Uma quiáltera, ela é regular quando o tipo de figura que ela envolve é do mesmo tipo. Ou seja, o tipo de figura tem que ser a mesma. Então, quando aparece só quiálteras do mesmo tipo, eu chamo isso de quiáltera regular. Se tem uma figura aqui diferente sem ser colcheia aqui, não é regular. Tem que ser todas iguais para ser regular. Esse é o conceito mais fácil. Tá bom? Quiáltera irregular. Quando as figuras são diferentes. Tá vendo aqui? Eu tenho uma semínima e uma colcheia. É quiáltera, mas é quiáltera irregular. Vou perguntar cada uma dessas no exercício que eu vou deixar para vocês. Eu vou deixar ele disponível online para vocês fazerem e eu depois vou dar uma olhada nas respostas que vocês deram, ok? Tive dificuldade de responder. Volta nessa aula e assiste de novo, tá? Vocês têm uma aula aí que vai durar até menos que um tempo, bom? Então, só uma observação que eu quero deixar para vocês aqui é que a figura que vai ser escolhida para ser representada em quiáltera, ok? Por exemplo, eu vou colocar uma colcheia ou vou colocar uma semicolcheia? Como que é o pensamento das pessoas que escrevem partitura? A gente escolhe ela em maior proximidade entre o número da figura, que é o número das notas, o número de notas que a gente vai colocar, e a quiáltera. Por exemplo, eu não vou colocar uma mínima em relação a uma colcheia. Tem uma figura mais próxima do que a mínima da colcheia, ok? Qual que é a figura mais próxima da colcheia? É a semínima, você sabe disso. Viu? Então, essa é a definição mais simples que a gente tem. Tá? A nomeação dela, pra gente acabar essa aula, ok? Como que é a nomeação? Okay? No nome mais comum, é o que a gente usa no Brasil, é o italiano, tá bom? Então, a definição de nomes é pela quantidade. Se tem o número 2 lá em cima, o número 2 escrito em cima da figura, o nome dela é duina, ok? Lógico, eu não estou usando o termo de cada um, mas o nosso vai ser italiano. Então, eu vou focar no italiano, ok? O que você precisa saber é no italiano, é o mais fácil. Então, 2 notas, duina. 3 notas, tem o número 3 lá, tercina. Então, quando aparece aquele grupo de 3, que vocês viram várias vezes durante a aula, a gente chama aquilo de tercina. Quando é 4 notas, a gente chama de quartina. 5 notas, quitina. 6 notas, sextina. 7 notas, septina. 8 notas, octina. Então, lógico, que tem um limite. A gente não vai estourar também de colocar quiáltera. A gente tem um limite que a gente vai usar, ok? Agora, como eu prometi para vocês, eu vou fazer aquele exercício que a gente fez lá atrás, tá? Então, vou voltar lá no nosso slide, só para vocês terem essa noção. E aí eu vou falar com vocês, a gente vai refazer aquele exercício que tem de leitura rítmica com quiálteras, ok? Então, ó, vamos lá, vamos voltar. Foi essa? Então agora vocês vão ler comigo, só o primeiro aqui pra gente acabar. Depois vocês fazem o número 2, vou deixar pra vocês no PDF. E o exercício também no site lá pra vocês fazerem. Tá? 2 por 4, ok? Tempo é 2 por 4. Então aqui, ó, esse é um tempo e esse é os 2 tempos, tem 3 figuras. Qual que é o nome? Vocês acabaram de aprender. Tem o número 3, tercina. Tá? Então aqui só apareceu tercina. Por quê? Porque tercina é a mais comum. E é a que as pessoas mais têm dificuldade. É a mais comum. Então, aos poucos, se vocês já forem pegando, vocês vão ver que ela, de tanto fazer, a gente costuma fazer ela. Então ó, tá, 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 tá. Ok? Vamos contar os tempos? Lembrando, tem ritornelo, volta e faz de novo. Tem ritornelo, volta e faz de novo. Então a gente vai ler, voltar e a gente acaba. Ok? Vamos lá? Então, ó. 1, 2, tum. Tum, 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 e acabou, ok? Aí vocês fazem essa e essa para praticar, ok? Mas eu não consegui fazer nem a primeira. Faz comigo, faz de novo que vocês vão ver como que é. É só pegar e copiar e fazer de novo. Mas aqui tá diferente. Não tá diferente, é só aplicar a mesma forma, tá? Essa aqui, ó, só essa, que tem uma semínima e uma colcheia. Essa vai demorar mais, então. Tum, 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 tum. E se for ao contrário, tum, 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 ok? Só muda
é pouca coisa, mas a leitura vocês têm que compreender então que são 3 em um tempo, ok? A nossa próxima aula vai ser fazer isso aqui novamente, ok? Então é isso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido tudo. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa que eu falei, eu espero que vocês nos procurem, tá? Vocês têm acesso pelo grupo, que é um grupo VIP, né? Vocês têm acesso ao meu número e ao número da professora Renata, minha mãe. E aí vocês revejam essa aula, tem dificuldade em alguma coisa, anota a sua dificuldade, nos procure que nós vamos responder cada uma das dúvidas de vocês, tá? Então, o tema então foi Quialteras, e eu espero que você compreenda tudo. Até a próxima aula!